tudo bem. Desde o início senti-me rapidamente integrado com o apoio dos meus managers, da equipa, porque chegando, por exemplo, na Holanda, encontrei logo um ambiente multicultural, pessoas de várias nacionalidades na equipa de trabalho, o que dá maior flexibilidade e total abertura e senti-me logo incluído no grupo. Isso facilitou muito e sempre precisava de um colega, de um apoio, de uma opinião, estavam sempre lá para me orientar também, o que me facilitou muito. É a mesma coisa aqui na SIS no Luxemburgo. Uma equipa de trabalho também tem tido sempre, nos últimos anos, tem tido a sorte de ter colegas de trabalho fantásticos, mesmo o que facilita a integração. A pensar na diversidade que compõe os locais de trabalho, maioritariamente brancos, surge o Color at Work, um espaço seguro de partilha, fortalecimento e empoderamento da experiência negra no mercado laboral. O meu nome é Sofia Medina Andrade e eu acredito na eficácia da diversidade e inclusão para o alcance de um mundo de trabalho digno e mais justo. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Olá, comunidade! No episódio de hoje, estarei à conversa com o Philander Gomes, engenheiro aeronáutico cabo-verdiano que conta com 10 anos de experiência em países como Portugal, Holanda e Luxemburgo. O Philander já integrou as equipas da Agência Espacial Europeia e da SES, uma das maiores operadoras de satélites e telecomunicações a nível mundial, onde trabalha há mais de 6 anos. Ele vai falar-nos da sua experiência profissional em Portugal e nos restantes países enquanto homem negro e imigrante. Olá, Philander, e muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer ter-te aqui. Fala-nos um pouco de ti e diz-me como te descreves enquanto profissional. Falando um pouco de mim e como profissional, posso dizer que desde cedo sempre tive o sonho de trabalhar na área da aviação. Inicialmente queria ser piloto comercial, então desde pequenino me incuti que tinha que estudar muito, porque era preciso estudar muito para conseguir realizar esse sonho, não só era preciso ter condições financeiras. Infelizmente, na altura a minha família não tinha, então continuei a dedicar-me e, terminando os estudos secundários, consegui uma bolsa, nesse caso para a engenharia aeronáutica em Portugal. Pronto, não sendo pilotagem, mas acaba por ser mesmo dentro da área aeronáutica. E foi daí que tudo começou. Portanto, foi com muito empenho desde a escola primária até terminar o secundário, até que depois fui selecionado para a Universidade da Beira Interior, na Covilhã, onde estudei engenharia aeronáutica durante 5 anos, saindo com um mestrado. E depois, terminando o mestrado na Covilhã, fiz 2 anos de estágio na região de Lisboa, mais concretamente numa startup chamada Helio Avionics Lab, que na altura se tinha instalado em Portugal para fazer manutenção de componentes aviónicos, isto é, de equipamentos eletrónicos do cockpit de helicópteros, os helicópteros que operam em Portugal no combate aos incêndios. E então, até agora, posso dizer que foi o maior desafio profissional até agora, porque eu tinha acabado de sair da universidade, não tinha experiência prática nenhuma, e ter que me lançar na criação dessa startup e certificação pelas autoridades aeronáuticas portuguesas para começar a operar. Éramos só 4 pessoas na empresa e eu sozinho responsável pela área de engenharia. Tínhamos uma pessoa de outra empresa que vinha uma vez por semana só para supervisionar o meu trabalho e dar algumas orientações. Portanto, trabalhava como consultor, mas eu é que tinha que fazer tudo lá dentro, todo o tipo de trabalho, administrativo e não só. Portanto, foi o maior desafio. Posso dizer que no início tive um certo receio, aquela ansiedade, não sabia como é que ia ser, mas até hoje tem sido assim. Tenho aceitado sempre novos desafios e acabo por, como é que posso dizer, dar a cara e no fim tudo tem corrido bem. Depois desses 2 anos, eu fiz um ano de estágio profissional na Agência Espacial Europeia na Holanda. Penso que ainda vamos falar mais à frente nesta entrevista. Foi uma experiência espetacular que me abriu as portas para um mundo profissional na área espacial. Depois, terminando este estágio, fui logo contratado pela SES, que é a Sociedade Europeia de Satélites, uma empresa de bandeira do Luxemburgo, que é a maior operadora comercial de satélites no mundo, né, neste momento. E já estou cá, inicialmente vim para um contrato de 2 anos e já estou cá há 6.
Portanto, quer dizer que as coisas estão a correr bem e que me sinto integrado na empresa e no país. É muito bom ouvir isso. E acabaste de responder à pergunta que eu ia te colocar, se estavas a gostar desta experiência que já se prolongou por 6 anos, não é? Mas já vi que sim, e isso também me faz pensar, tu, pelo que dá para ver, és uma pessoa que gosta muito de desafios. E em Portugal tiveste este grande desafio, não é? Que foi de seres lançado para o mundo de trabalho sem experiência e teres de assumir imensas funções sem ao certo saber como, no fundo, não é? Para que Exatamente, foste atirado. exatamente. Tive que me lançar de corpo e alma, não é? Aventurando no incerto e graças a Deus as coisas correram bem e isso me deu, como é que posso dizer, isso foi muito importante no meu currículo e me deu bagagem profissional para o que viesse no futuro. Isso é ótimo. Mas o que na verdade te fez sair de Portugal? Porque, embora a experiência tenha sido desafiante, sim, eu fiquei com a sensação de que realmente aprendeste imensa coisa. O que me leva a pensar, porque é que saíste? É assim, desde pequenino tive a sorte de conhecer vários países, normalmente países europeus. Pois o meu pai trabalha na Holanda, então vinha com a minha mãe e a minha irmã várias vezes de férias para a Holanda, também viemos para Portugal, para o Luxemburgo. Portanto, já tinha alguma noção dos países aqui dessa parte norte da Europa. Portanto, já me cativava muito desde criança. E sempre vi em termos tecnológicos que havia mais condições do que em Portugal e até mais oportunidades profissionais. E na altura, especialmente porque na altura em que concluí a universidade em Portugal, no ano 2010, era o pico da crise económica e estava mesmo difícil encontrar emprego. Ainda passei vários meses em Portugal à procura de emprego. Nessa altura ainda nem tinha dupla nacionalidade, o que dificultava mais ainda as coisas. Nem sequer podia. Ainda tive colegas que conseguiram na altura sair para países vizinhos, tipo como a Espanha, a França ou a Itália, ou mesmo o Reino Unido, outros para a Alemanha também. Mas eu, não tendo dupla nacionalidade, tive que ficar em Portugal e com a crise que estava não foi nada fácil. Até que encontrei o trabalho nessa startup, que a nível profissional foi muito boa, mas depois vi ao fim de 2 anos, chegando ao fim do contrato, vi que não havia mais progressão em termos de carreira e, devido à situação económica, eu queria também experimentar algo diferente e não só, queria experimentar um ambiente de trabalho multicultural com diversidade e inclusão, não é? Então foi nessa altura que saiu a minha nacionalidade portuguesa e candidatei-me para a Agência Espacial Europeia para um estágio de 1 ano e calhou-me logo, saiu, fui selecionado. Nem queria acreditar na altura. Portanto, achava que não tinha capacidade para estar num trabalho como a Agência Espacial Europeia, mas no fim vi quando tive a entrevista lá e disseram que gostaram muito da experiência profissional que adquiri na startup. Portanto, posso dizer que foi valiosa também a experiência que adquiri em Portugal. Mas, claro, queria dar um passo em frente na minha carreira e foi a melhor escolha que fiz. Posso dizer que há sempre aquela ansiedade, uma pessoa vai mudar-se para um outro país, não é a minha língua, se bem que na Agência Espacial Europeia fala-se o inglês, mas mesmo assim a Holanda é um outro país, outra cultura, havia sempre aquele receio, mas correu tudo bem, foi uma grande experiência e não me arrependo de nada. Nem dá para, porque esta experiência depois levou-te para a SES e agora tu estás de facto muito contente porque já passaram 6 anos, que é ótimo. Durante estas experiências que tiveste no estrangeiro, quais foram os maiores desafios com que já te deparaste e como é que fizeste para os ultrapassar? Fora também, graças a Deus, correu tudo bem. Desde o início senti-me rapidamente integrado com o apoio dos meus managers, da equipa, porque chegando, por exemplo, na Holanda, encontrei logo um ambiente multicultural, pessoas de várias nacionalidades na equipa de trabalho, o que dá maior flexibilidade e total abertura e senti-me logo incluído no grupo.
Isso facilitou muito e sempre precisava de um colega, de um apoio, de uma opinião, estavam sempre lá para me orientar também, o que me facilitou muito. É a mesma coisa aqui na SIS no Luxemburgo. Uma equipa de trabalho também tem tido sempre, nos últimos anos, tem tido a sorte de ter colegas de trabalho fantásticos, mesmo o que facilita a integração. Isso é ótimo. Então sentes que de facto não houve assim desafios que tiveste que ultrapassar nestas experiências? Foram mais desafios a nível de competências técnicas de aprendizagem, porque vinha de Portugal, onde trabalhei 2 anos na área da aviação, e agora estava a entrar no domínio espacial. Então era propriamente a minha área de formação na universidade, porque fiz um mestrado mais focado para a área aeronáutica da aviação, não é? Mas a integração foi fácil, tanto nas duas empresas, tanto na Agência Espacial Europeia ou como na SES de Luxemburgo. Assim que cheguei, recebi logo formações sobre a área espacial, o que facilitou mesmo muito o meu trabalho. Portanto, posso dizer que tive uns 2 ou 3 meses de uma fase de integração de aprendizagem, dar-me o tempo necessário para aprender o trabalho que ia fazer. Já o que não aconteceu em Portugal. Em Portugal, vindo da universidade, tive que me lançar logo naquilo e aprender o mais rápido possível, porque havia muita pressão. Aqui a empresa, a startup tinha que começar a operar, éramos muito poucos recursos humanos, portanto havia muita pressão para preparar toda a documentação e ter tudo em dias. E isso é trabalho para uma pessoa que geralmente já tem alguns anos de experiência. Claro. Então sentes que basicamente em Portugal, devido também um bocado à mão de obra, houve mais aquela pressão de aprender rapidamente e começar logo a colocar em prática. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Se calhar há pessoas no norte da Europa que pensam que Portugal está em crise porque trabalha-se menos, mas não é. Portugal trabalha-se muito, aprende-se muito, há muita pressão no trabalho. Isso Isso, por um lado, ter uma experiência profissional é muito valioso, porque saímos com muita bagagem profissional. Mas é verdade que depois, se uma pessoa, a nível pessoal e a longo prazo, quer constituir família e ter uma melhor estabilidade financeira, é verdade que já não é assim tão positivo, porque uma pessoa está sujeita a muita pressão no trabalho e não vê-se uma devida progressão na carreira, não o que é? também é muito importante, porque no fundo é isso que nos motiva a continuarmos ali a evoluir e a querer dar o nosso melhor enquanto profissionais também, não é? Exatamente. Tendo em conta que já trabalhaste em realidades totalmente diferentes, que foi o sul e o norte da Europa, na tua opinião, como podemos tornar o mercado de trabalho mais inclusivo? Sim, para tornar o mercado de trabalho mais inclusivo, diria que dar oportunidades às pessoas, independentemente da sua raça, origem, cultura ou religião, claro, desde que haja competência, não é? A pessoa tenha competência para tal, dar a oportunidade a todos e por acaso foi o que mais tenho apreciado desde que saí de Portugal, porque em Portugal, onde trabalhei, só havia pessoas de um país, portanto, uma cultura. E eu estava cercado de um tipo de cultura só, não é? E quando mudei para a Holanda, tendo 2.500 pessoas dentro do edifício, de todas as nacionalidades da União Europeia e até pessoas, consultores de outros continentes, portanto a variedade foi enorme. Nota-se logo uma diferença na mentalidade, na forma de trabalhar, na flexibilidade, num equilíbrio, porque sendo estrangeiro, não é? Dão mais flexibilidade para as pessoas terem um melhor equilíbrio entre a sua vida profissional e familiar. E sim, é o que tem valido a pena. E uma grande diferença que tenho notado também, e vou-te contar uma história interessante, que é em Portugal, quando trabalhei lá nos meus primeiros 2 anos de carreira, há uma. Pronto, isto é uma diferença cultural. Há sempre aquela barreira que, mesmo dentro do trabalho, temos de chamar as pessoas com mais anos, mais idade do que nós, não é? Senhor, por exemplo, eu sou engenheiro aeronáutico, mas havia, quando ia trabalhar com outras empresas, o pessoal, os engenheiros estavam lá, que tinham a mesma profissão que eu, tínhamos de tratar todos por engenheiro, fulano, senhor engenheiro tal, tal e tal. Não tem nada contra isso, é a cultura, não é? A cultura do país, mas cria uma certa barreira no ambiente de trabalho.
Portanto, terminei aí, na semana seguinte já estava na Agência Espacial Europeia. E eu a pensar, pronto, vou para a Agência Espacial Europeia, tem pessoas lá dentro muito competentes, muito inteligentes. Então chego, apresento o meu manager e trato por Mister tal, tal, tal. E ele vira-se para mim e diz: Não, 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 por favor, não me trates por Mister, trate-me só pelo meu nome. Portanto, já era uma pessoa quase a ir para a reforma. E eu não me sentia à vontade. Eu disse: Olha, desculpe, mas não consigo. Assim era com o chefe de equipa também, o chefe de departamento, mesma coisa. Levou-me uma semana para retirar o hábito de chamar senhor fulano tal, para passar a chamar só fulano tal. E notei logo, depois aqui no Luxemburgo também na SS, é o mesmo estilo. Pode ser até o presidente da empresa, passamos por ele no corredor e tratamos por tu. Claro que há aquele respeito. O facto de tratar pelo nome da pessoa não quer dizer que estamos a desrespeitá-la, não é? Mas cria uma melhor comunicação dentro do trabalho, até nos aspectos informais, cria mesmo, dá mais abertura e cria um melhor ambiente de trabalho. As pessoas ficam mais à vontade para colaborar. Isso foi uma experiência interessante que tive logo no início. Logo quando transitei de Portugal para a Holanda, foi a primeira coisa o primeiro choque cultural que tive. Mas foi muito positivo. Claro, imagino que isso também contribui até mesmo para a tua confiança, porque se tens a liberdade de tratar uma pessoa pelo primeiro nome, já é ao menos um peso que tens ali em relação ao que vais dizer. Sentes-te mais livre, mais confortável. Exato, exato, porque tratamos por tu e pelo nome da pessoa, não temos de estar a chamar pelo título da pessoa, o que cria uma certa barreira, não é? Sim, logo aquele distanciamento e Exato. mas ainda aí está, ainda é como tu disseste, é um hábito cultural, ainda perdura e não sei se há de ser perdido, não sei mesmo. Acho que não, ainda se for perdido, ainda vai levar muito tempo. Porque no meu país também, Cabo Verde, como temos hábitos culturais semelhantes a Portugal, não é? Fomos com uma colónia portuguesa, portanto a cultura é muito idêntica. No local de trabalho, tratar por senhor, por senhora, doutor, doutora, tratar por títulos, não é? Isto ainda é muito comum, é visto como um sinal de respeito, porque caso contrário, estamos a desrespeitar o colega. Mas pronto, são aspectos culturais, Sim, temos que respeitar. sim, isso é verdade. E diz-me uma coisa, estes anos todos de experiência que tiveste e estas diferenças a nível cultural, mesmo a nível de locais de trabalho, tudo isto proporcionou-te uma visão muito ampla daquilo que é o mercado de trabalho, daquilo que é a integração nesse mesmo mercado e faz-me pensar que conselhos tu tens para os profissionais da comunidade negra que já integram ou que ainda estejam no processo de integrarem o mercado de trabalho. Que conselhos gostarias de deixar, dada a tua experiência? Dada a minha experiência, posso dizer que trabalhem muito. É preciso ter autoconfiança e muito trabalho, muita dedicação para ir longe e acreditar sempre. Insistir até conseguir. Eu nunca gostei de alimentar o lema porque sou negro e que não vou conseguir ter oportunidade. Não, sou isso, as pessoas a falarem. A minha personalidade é. Prefere fazer o contrário, não é? Sou isso pessoas de raça negra a dizer que não me dão oportunidade para isso, não me dão oportunidade para aquilo. Então, eu sempre desde novo lutei muito para superar as adversidades. Quando encontro barreiras, faço tudo para ultrapassá-las, ir até o máximo das minhas capacidades. Portanto, sempre arrisquei e consegui. Até agora tenho conseguido, posso dizer, na vida tenho conseguido realizar os meus sonhos profissionais. Portanto, é o que aconselho a todos os jovens da raça negra que nunca desistam, que estudem muito, que trabalhem com dedicação para se superar a cada dia, porque assim é que ganhamos o respeito de todos. E como é que se trabalha a autoconfiança? Tu mencionaste aqui para terem confiança em si mesmos. Como é que um jovem profissional trabalha esse aspecto? Pois isso é uma questão que não é assim tão trivial. Primeiro vem da própria característica da pessoa, não é? A pessoa já é
uma característica de nascença. Há pessoas que são psicologicamente mais fortes, outras nem por isso, mas também pode-se adquirir. É verdade que quanto mais se adquire experiência profissional, mais se ganha autoconfiança. Mas isso pode ser desenvolvido também desde os estudos. Desde a fase em que somos estudantes na primária, no secundário. É estudar muito para ter boas notas, porque aí é que começamos desde cedo a ter confiança em nós mesmos, sentirmos capazes. Portanto, acredito que é uma questão de dedicarmos muito. Trabalhar, trabalhar e trabalhar para superar a cada dia. E antes de deixar ir, diz-me, para esses momentos mais complicados, para os momentos em que não te deparas com tanta representatividade a nível de raça, quando te deparas com um desafio que seja muito grande, tu tens algum livro, algum mantra, algum role model? O que é que te ajuda de facto a superar estes desafios e o que é que tu sentes que foi ali um grande alicerce para te tornares no profissional que és hoje? Tu sempre foste muito ambicioso. Tiveste alguma inspiração? De onde veio tudo isso? Para ser sincero, há algumas pessoas que me inspiram. A primeira de todas é o meu pai, porque o meu pai emigrou, saiu de Cabo Verde com 17 anos para a Holanda, para o desconhecido na altura. Nessa altura em Cabo Verde nem era possível fazer mais do que os estudos primários. Portanto, ele com 17 anos aventurou-se para a Holanda, porque dada a pobreza que havia no país e depois da independência, a incerteza quanto ao futuro do país, ele teve que emigrar porque era o primeiro de 9 irmãos, que era para ajudar os mais novos, para depois ajudar os mais novos também a seguir os passos dele. Portanto, ele, ao longo da minha educação, ele contava-me sempre as histórias, quando emigrou, as dificuldades que tinha. Nem sequer falava inglês na altura, portanto, chegando num país com uma língua difícil como o holandês, e fez tudo para ter sucesso na vida e dar aos seus filhos uma boa educação. E contando todas essas histórias, isso serviu-me de fonte de inspiração. Ele sempre me disse que ele não teve oportunidade de estudar mais, mas que ele lutava, trabalhava duramente no estrangeiro para que pudéssemos estudar e ter um futuro brilhante para lhe orgulhar. Portanto, ouvindo essas palavras, sempre me dediquei, sempre estudei e no trabalho também, sempre me empenhei para isso. Vês que é um sonho que o meu pai realizou ao ver o filho dele a ter sucesso profissional e ele sente um pai realizado. Portanto, sem dúvida, ela é a minha principal fonte de inspiração. Mas também há outras pessoas, não sendo de raça negra, por exemplo, o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo que diz que uma pessoa deve superar a cada dia e quando se é imigrante, estando lá fora, tens de trabalhar o dobro ou o triplo do que faz no teu país, que é para seres reconhecido. Portanto, as palavras dele também me motivam a forma como ele supera cada dia e é incansável. Mas também há um outro, desde que eu andava na universidade, nos momentos mais difíceis durante o estudo, houve uma altura que li um artigo sobre um médico guineense, o doutor Joaquim Silva Tavares. E até é possível pesquisar no Google pelo nome dele e aparece, é possível encontrar o artigo. E ele conta toda a história, o percurso dele desde a Guiné-Bissau, depois da independência, as dificuldades que ele teve em Portugal, as dificuldades financeiras para estar legal no país, para estudar, para concluir a sua formação em medicina. E terminando, conseguiu uma bolsa para os Estados Unidos e hoje já ganhou muitos prémios, é dos melhores médicos especialistas nos Estados Unidos. Portanto, a história dele sempre me inspirou, porque quando passava por dificuldades, só de imaginar a história que ele passou, as dificuldades que ele encontrou na vida, eu dizia, Philander, isto não é nada comparado com o Dr. Silva Tavares passou, portanto tens de te inspirar nele, também vais conseguir. Portanto, e jovens de raça negra que queiram se inspirar, aconselho vivamente a procurarem esse artigo do médico Joaquim Silva Tavares, da Guiné-Bissau, porque é mesmo, a história dele é a mesma fonte de inspiração. Eu acredito que sim, porque acabou por me inspirar a mim. E por isso, sim, eu hei de procurar. Agradeço esta partilha. Agradeço também o facto de tu nos teres contado aqui aspectos tão pessoais
como a história do teu pai, que sim, é inspiradora e tenho a dizer-te, o teu pai é um grande homem, sim, por isso Obrigado. eu é que agradeço o facto de estás aqui a partilhar este aspecto tão pessoal e daquilo que te conheço, tu tens um dom para explicar e tens mesmo muita paciência e gostas de partilhar conhecimento, o que me leva a pensar, caso os nossos ouvintes queiram entrar em contacto contigo, como é que eles podem fazer? Podem com certeza me encontrar no LinkedIn, Philander Gomes, ou também por e-mail, philandergomes@gmail.com. Portanto, estou sempre aberto para dar conselhos a jovens, porque na minha vida também encontrei pessoas que me deram bons conselhos e orientações. Portanto, se puder retribuir, terei o maior prazer. Às vezes há jovens da minha terra que me contactam porque estão a terminar os estudos secundários e querem seguir para a área de engenharia ou mesmo para a área de engenharia aeronáutica e pedem conselhos e sobre a experiência que tive no estrangeiro, na universidade, mesmo na área profissional, na parte profissional. Portanto, tenho sempre prazer em partilhar as minhas experiências e conhecimentos com as pessoas. Se fossem servir de inspiração para elas, ainda melhor. Eu tenho a certeza que servirá sim. Philander, muito obrigada por esta conversa, muito obrigada pela partilha e sim, tenho a certeza que serás contactado. De nada, o prazer é todo meu. Obrigada por se juntarem a mais um episódio do Color at Work. Se gostam deste podcast, subscrevam, avaliem e comentem. Até ao próximo episódio.